Voltamos com Cidadania em Debate. Nesta noite a discussão é sobre economia solidária e as políticas do governo federal para esse setor. Nosso convidado para falar deste assunto é o professor de Sociologia Política e atual diretor do Departamento de Estudos e Divulgação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, Valmor Schiochetti. Bom, sua ida para Brasília, né, vai aí fazer, né, você retorna de novo a Brasília para ocupar um posto que já vinha, né, em outra oportunidade. Eu gostaria, professor Valmor, de que o senhor esclarecesse como que a política, né, de economia solidária foi eficiente em regiões empobrecidas, como o Nordeste, por exemplo. Carlos, no levantamento que nós fizemos em 2005, 2007, a gente vai percebendo que existem algumas características da população que elas interferem na forma de organização e no encaminhamento dos processos de desenvolvimento locais e regionais, assim. No caso da economia solidária, por exemplo, o levantamento que nós fizemos mostrou que na região do Nordeste há um associativismo econômico bastante desenvolvido, mais, inclusive, com destaque em relação às outras regiões. Uhum. Né? Nós percebemos que aqui na região sul, a organização cooperativista é mais forte e no Nordeste a organização associativa é mais forte. Né? Então, você vai percebendo de que há características regionais, né, que vêm da história, né, de cada população, de cada região, que interferem muito na sua forma de organização econômica. Uhum. Né? E aí o departamento lá tem que atender essas especificidades, né? Vai dialogando com a realidade e considerando essa especificidade histórica, mesmo porque essa é uma das características, cada vez mais, de uma política democrática, ou seja, você não impõe um modelo de organização à comunidade. Você ouve a comunidade e a sociedade e, dialogando com a comunidade e com a sociedade, estabelece as políticas de acordo com as necessidades, mas também de acordo com as estratégias, né, da onde que nós queremos chegar, vamos dizer assim. Né? Professor Valmor, no Nordeste, que tipo de trabalho, né, o trabalhador, né, do Nordeste, ele se empenha numa associação ou numa cooperativa? O Nordeste foi muito... A economia solidária é muito marcada no Nordeste primeiro por ser uma região onde ainda a atividade rural é bastante, comparativamente a outras regiões, né, é bastante expressiva. Né? E a economia solidária é uma forma de organização dos pequenos produtores, né, dos agricultores familiares. Há no Nordeste muitas regiões ainda extrativistas importantes, né, pescadores e tal. Esse tipo de organização mais autônoma do trabalho, ele sempre encontra um desafio. Como é que ele vai se inserir no mercado? Como é que ele vai conseguir competir do ponto de vista a permitir com que aquelas pessoas possam viver com dignidade a partir do seu trabalho? Geralmente isso leva essas pessoas a buscarem uma alternativa associativa cooperativa. Né? Por isso que a economia solidária é uma contribuição sempre forte para essas comunidades. E não depende do governo. Né? É a própria racionalidade das comunidades que leva a uma organização associativa, né? Porque a lógica competitiva vai excluindo elas. Né? Cabe ao governo perceber esses movimentos e fortalecer esses movimentos associativos numa estratégia mais ampla, né? Porque favorece as economias locais, favorece estratégias, né, que levam em consideração a realidade econômica, social e ambiental local. Né? No caso do Nordeste, Carlos, especificamente, nós temos um debate muito interessante que decorre de um movimento, vem já desde a década de 70, 80, chamado Convivência com o Semiárido. Como é que você enfrenta o problema da seca? E lá o movimento vai dizer o seguinte: o problema da seca não é a seca, o problema da seca é a cerca. Não é? O que é a cerca? São as estratégias privadas de se apropriar dos recursos existentes. Que, aliás, os grandes fazendeiros tiram proveito disso, né? Exatamente. Quanto mais miserável, né, o trabalhador, para eles é mais interessante, né? Então você tem com isso um grande movimento de organização da população que vive naquela região, né?
A construção das cisternas tem sido uma estratégia bastante importante, a constituição de fundos solidários para organizar finanças, né? O compartilhamento de recursos, né, financeiros nessas comunidades tem sido estratégias importantes. Então, tudo isso entra naquele conceito que nós chamamos de economia solidária, né? E nós poderíamos estender a isso, né, para as regiões das populações tradicionais, nas regiões, por exemplo, indígenas, das reservas extrativistas, dos quilombolas e tal, em que está muito presente essa organização cooperativa e associativa de existência. Professor Valmor, a gente, né, eu fiz essa pergunta, né, qual a peculiaridade do Nordeste. Em Santa Catarina, qual que é a nossa peculiaridade aqui quando se pensa em economia solidária? Nós temos vários pontos fortes da economia solidária aqui em Santa Catarina, né? Nós temos nos assentamentos de reforma agrária, nós temos em Santa Catarina 15 cooperativas que praticamente organizam toda a produção dos assentamentos de reforma agrária aqui no estado de Santa Catarina. Nós temos várias cooperativas, né, da agricultura familiar. Em Santa Catarina nós tivemos, junto com o estado do Paraná, a emergência de um novo sistema de crédito cooperativo, chamado Sistema de Crédito Cooperativo Solidário, que vai dar origem a uma organização hoje nacional de Sistema Cooperativo do Crédito, que é a Cresol, né? Nós temos aqui em Santa Catarina a experiência de organizações cooperativas decorrentes de processos falimentares de empresas, né? O caso mais emblemático é de Criciúma, né? A CBCA, que virou a Cooperminas, uma cooperativa de mineiros. Que lá eles começaram a se organizar também, né? Exatamente. Lá você tinha uma mina, foi à falência, os trabalhadores ocuparam a massa falida, né, a mina, resistiram, conseguiram na justiça o direito de manter os seus trabalhos, né, e hoje são 800 mineiros que trabalham na mina, exploram o carvão de forma cooperativa. E o governo federal, né, a partir do departamento, assiste lá esse pessoal? Isto, justamente a proposta da Secretaria Nacional de Economia Solidária é fortalecer essas experiências no sentido de ter a percepção de que são experiências importantes, não só no enfrentamento do desemprego, daquela condição de precariedade dos trabalhadores, mas fundamentalmente para mostrar que é possível organizar processos econômicos diferenciados e promover o desenvolvimento das nossas comunidades sob outras bases que não são as bases da exploração e da concorrência tipicamente capitalista. Nesse trabalho que o professor vai desenvolver, há necessidade de viajar pelas essas regiões do país ou tem um outro grupo que faz isso? Política nacional é uma política que exige, não pode ser uma política burocratizada, por exemplo, né? Você fica no gabinete em Brasília e a partir de lá resolve os problemas. É uma política que exige muito diálogo, muita conversa, muito conhecimento da realidade e tal. Talvez essa seja uma das melhores experiências que você possa ter para conhecer a realidade brasileira. E em loco, né? Em loco. No período que eu estive lá, 2003, 2007, eu visitei todos os estados do Brasil, tive oportunidade de reuniões de trabalho, discutir exatamente, né? Como é que avança a política, como consolida a política, como mobiliza a sociedade e assim por diante e tal. Então dá uma experiência muito grande de conhecer a realidade brasileira, a diversidade do Brasil e pensar como o Estado Nacional ele precisa pensar as políticas para o país, mas a partir das especificidades da realidade vivida pela nossa população. E aqui em Blumenau, aqui a FURB inclusive ajuda, né, a desenvolver um trabalho voltado para a economia solidária, né? Eu acho que a minha ida a Brasília é um reconhecimento também daquilo que se fez aqui, ou seja, eu fui secretário municipal em 97 e 98, implantamos... Secretário de Desenvolvimento Econômico, né? De Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico. Nós vivemos uma situação muito difícil na nossa cidade, de desemprego,
E essa estratégia da organização cooperativa e associativa foi uma estratégia de política do governo local. A partir daí, né, passei a dialogar com outras experiências no Brasil. Como professor da universidade, você sempre traz essas experiências, né, do ponto de vista da pesquisa, do ensino e tal, e o que nos permitiu participar, né, da construção da rede Unitrabalho, uma rede interuniversitária de estudos e pesquisas do mundo do trabalho, inclusive do trabalho associado, da economia solidária. Depois, da constituição da rede de incubadoras tecnológicas e cooperativas populares. Ou seja, são iniciativas aqui de Blumenau, da nossa universidade, e que nos permitiram interagir com iniciativas do Brasil nesse sentido. Então, a universidade aqui tem nacionalmente, tem uma ação local reconhecida nacionalmente. Tá? Tanto do ponto de vista da nossa incidência em termos de pesquisa, investigação, conhecimento, problematização da economia solidária, quanto do ponto de vista do trabalho de extensão da universidade com a incubadora tecnológica de cooperativas populares. Nós estamos tratando desse assunto, mês de maio é o mês aí do trabalho, né, do trabalhador, mas, professor, eu não poderia, a gente está se encaminhando para o final do programa, mas eu não poderia deixar passar batido, né, até porque o Valmor tem aí um trabalho junto ao Comitê FURB Federal, né, federalização da FURB. E aí, ir para Brasília, continua essa discussão? Que tipo de contribuição é possível para a FURB Federal, ou a federalização, né? Eu acho que a minha experiência aqui em relação ao comitê foi uma experiência de construir um método participativo, um método de construção coletiva. O comitê tem uma coordenação colegiada, né, de maneiras que a minha ausência nesse momento da universidade não vai prejudicar em nada toda a estratégia coletivamente definida do ponto de vista do movimento, né, pela federalização da FURB. E em Brasília é possível contribuir, né? Estou muito confiante, né, de que a gente consiga nesse semestre realizar as tarefas que a gente se colocou, né, coletivamente, do ponto de vista dos estudos, da elaboração do projeto, de retomar o processo de diálogo e de mobilização da comunidade regional. E em Brasília, é claro que as possibilidades que a gente tem de interlocução com o Congresso Nacional, né, com a Frente Parlamentar Catarinense, ela se reúne mais em Brasília do que aqui em Santa Catarina, né, pelo meu envolvimento com o projeto e tal, eu acho que me coloco à disposição e tenho assumido essa tarefa de contribuir na minha interlocução lá com o Ministério da Educação, com os outros ministérios, com o Congresso Nacional, para que a gente possa fortalecer a compreensão política de que a nossa região tem direito a uma universidade federal. Nós temos um bom projeto, inclusive, para fortalecer a política de expansão do ensino superior federal aqui na nossa região. Muito bem. Chegamos, né, ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer aqui a presença do professor, né, de Sociologia Política e atual diretor do Departamento de Estudos e Divulgação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, professor Valmor Schiochetti. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira também às 10 horas aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa semana.